Olá pessoal, João Santiago na área e hoje eu vou trazer para vocês a primeira fase, né, que é denominada como a primeira fase, a recepção no campo de concentração. Eu dividi em três partes, sendo elas a primeira parte a recepção, a segunda a primeira seleção e a terceira a desinfecção. Na primeira fase, né, que é a recepção, a gente pode chamar como a fase do choque, o choque da recepção. Por quê? Porque eles foram colocados dentro de um trem, certo? Em média, 1.500 pessoas dentro desse trem, cada um com seus pertences, bolsas. Então, era praticamente impossível ter uma visão exterior do trem, certo? Então, eles estavam sendo transportados sem conseguirem ver, no mínimo, para onde. E o que passava na cabeça desse pessoal é que eles estavam sendo levados a uma fábrica, né, de armamento, e lá eles seriam forçados a trabalhar. Mas após um apito, o trem para. E ao parar, uma dessas pessoas conseguiram ver escrito em uma tabuleta Auschwitz. E a partir do momento que eles conseguiram entender o que estava acontecendo, o terror tomou conta. Não havia um coração ali que não entrasse em desespero, né? E o caos tomou conta do trem. Na primeira seleção, quando eles estavam entrando, né, naquele campo de concentração, eles dividiram homens e mulheres. Então eles fizeram duas filas. No fim de cada fila tinha um guarda da SS. E esse guarda da SS, ele fazia um sinal com o indicador apontando ou para um lado ou para o outro, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E eles não estavam conseguindo entender nada daquilo, né? E um dos prisioneiros ali sussurrou, e Viktor Frankl ouviu que provavelmente para o lado direito eram as pessoas que estavam boas de saúde, que poderiam trabalhar. E quem ia para o lado esquerdo eram os doentes, os mais velhos. Então, aqui é a primeira seleção. É a seleção de quem consegue desempenhar um trabalho, quem pode ser útil para eles e quem não. Então, eles viram que quem ia do lado esquerdo marchava diretamente para o crematório. Diretamente para o crematório. Então, essa é uma parte muito marcante, né, que é denominada como a primeira seleção. Na segunda parte, né, na terceira parte, perdão, que é a desinfecção, os guardas trouxeram vários cobertores, né, e esses prisioneiros eles tinham que colocar todos os seus pertences ali. Relógio, colar, fotografia. E qual que era a intenção deles? Era despi-los por completo. Tirar qualquer coisa que pudesse trazer uma lembrança boa. Entende? Mas isso é uma falha. Isso é uma falha por quê? Porque o ser humano ele possui uma liberdade interior que não pode ser tirada. Todo ser humano possui essa liberdade interior. Então, essa lembrança que pode trazer alguma esperança naquela circunstância já está enraizada no coração daquele ainda que possui propósito, né? Daquele que possui propósito e que vai
lutar com unhas e dentes naquela circunstância ali, certo? Como eu disse nos vídeos anteriores, né, que uma frase que resume bem a teoria do psiquiatra Viktor Frankl é que o homem suporta tudo, menos a falta de propósito. Então, a partir do momento que você tem esse propósito enraizado dentro de si, você consegue suportar qualquer adversidade da vida, qualquer intempestividade. Então, você consegue se manter firme, de maneira aguerrida, suportar qualquer caminho tortuoso. Na terceira parte, no fim da terceira parte, chamado de As Primeiras Reações, eles são tomados por algo inesperado, que é o humor negro. Então eles começam a fazer piadas da situação, começam a tirar sarros de si e depois, consequentemente, dos outros. Então tem uma parte que eles foram para o chuveiro, né? E um deles falou, caramba, realmente sai água desse chuveiro. E é uma maneira de descontrair dentro daquele ambiente. Então você vê a importância do humor. Aquelas pessoas mais felizes é aquelas que, quando tropeçam na rua, não xinga a calçada, não xinga a rua, mas tira sarro, dá risada de si mesmo, né? Dá risada daquela situação. Então aquela pessoa que consegue levar a vida de maneira mais leve, mais solta, e não na ponta da faca. E tem uma parte aqui, a última parte dessa primeira fase, que é ir para o frio. É muito importante você analisar o que você cultiva dentro do seu coração. É muito importante você analisar o que você cultiva dentro do seu coração. Por quê? Porque naquela circunstância ali, era natural que todos pensassem, pelo menos por um momento, na ideia do suicídio. Todos vão pensar nisso. Pelo menos em algum momento vão pensar. E Viktor Frankl diz, abre aspas, em virtude de minha ideologia básica, que se esclarecerá adiante, na primeira noite em Auschwitz, pouco antes de adormecer, fiz a mim mesmo a promessa, uma mão apertando a outra, de não ir para o frio. Fecha aspas. Essa expressão designava o método usual de suicídio, porque tocar no arame farpado, né, eletrificado, não tinha nem o tempo de você se arrepender disso. Então, quanto mais afastado daquele frio ali, do exterior dos barracões, mais chance você teria de ficar vivo. Então, Viktor Frankl diz, em virtude da minha ideologia básica. Então, por isso que eu disse que é muito importante ver o que você cultiva dentro do seu coração. O que você tem como base, princípios, propósito. Isso é muito importante e faz diferença. Em algumas circunstâncias faz demasiada diferença. Então, um gancho, né, sobre o humor negro. Ele cita aqui Lessing. Lessing foi um dramaturgo alemão, né? Você pode achar absurdo você fazer piada com aquela situação. Então eu vou ler aqui para vocês, né, uma frase desse dramaturgo. Abre aspas. Quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder. Ora, numa situação anormal, uma reação anormal simplesmente é a conduta normal. Fecha aspas. Então, é normal você agir assim, diante daquela circunstância. Não tem nada de anormal você fazer uma piada num ambiente daquele. Porque é isso que vai fazer você, junto com o seu propósito, suportar todo aquele trabalho árduo, toda aquela humilhação que eles suportaram. Nos próximos vídeos eu farei
irei tratar da segunda fase e depois da teoria mesmo de Viktor Frankl, que é um pouco mais denso essa parte. Tá bom? Obrigado. Até mais.